O vídeo de hoje será para falar de um produto muito polêmico aí para quem é especialista em amamentação, né? Mas que sinceramente foi o que salvou a minha amamentação. Então eu venho aqui falar para vocês sobre o bico intermediário. E esse bico aqui é da marca Mam. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a bomba manual da Mam e também da mamadeira Mam. E já falei que a Mam se tornou a marca queridinha aqui pra mim desde que o Miguel nasceu. E também eu ainda quero falar sobre a chupeta Mam. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre o bico intermediário desta marca que eu tanto amei e que salvou a minha amamentação, porque sem isso aqui, gente, eu já tinha desistido, ó, há muito tempo. Mas antes de chegar no porquê eu usei esse bico aqui, eu vou contar um pouquinho, bem brevemente, sobre a minha história com a amamentação, tá bom? Desde que o Miguel nasceu, ele tem uma sucção muito forte. Na maternidade, eu já falei sobre isso com a enfermeira que colocou ele pra mamar na primeira vez, assim. E ele tem bastante força pra mamar até hoje, ele tem 7 meses. Eu fui pra maternidade, gente, preparadíssima nesse lance de amamentar. Eu tinha feito curso maternidade que teve enfermeira amamentação ensinando tudo sobre esse assunto. Eu li livros, eu li artigos, eu vi vídeos. Fui preparada, né? Preparada. Eu só não estava preparada psicologicamente pra dor que eu ia sentir, porque foi excruciante. Então, quando eu vim pra casa, o Miguel tava mamando bem, pegava bem no peito, não tinha dificuldade, não tinha pega incorreta e ainda assim me machucou bastante, fez fissura, sangrava na boca dele, escorria sangue na boca dele, era desesperador. E toda vez que eu buscava a ajuda de um profissional, falavam, deve ser a pega que tá incorreta. Botava o menino pra mamar, a pega não estava incorreta. Ninguém, olha, eu passei por 4 enfermeiras na amamentação, por uma mastologista e pela pediatra do Miguel, e nenhuma delas falou que a pega do Miguel estava errada. Porque não estava. O lance era o bico do meu peito, que era muito sensível, né, por ser mãe de primeira viagem, enfim. Gente, não é assim, a gente não nasce pronta, não existe esse negócio de ser intuitivo, tá? Amamentar é um lance, assim, de experiência, de conhecimento, de técnica, mas, acima de tudo, de acostumar o corpo com esse processo. E é difícil, é dolorido, nossa, é desesperador, é muito complicado, é solitário muitas vezes. O que eu sinto desde o começo da amamentação é de que as pessoas querem que a gente amamenta, mas não dão suporte para isso acontecer, né? Então, assim, você tem que amamentar, mas não estamos nem aí com a sua dor, não estamos nem aí com o seu psicológico, porque não é fácil, gente. Madrugada solitária, quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. Por melhor que sejam os nossos parceiros, né, o Rafael ficava acordado de madrugada comigo amamentando porque eu tinha medo de dormir, né, muito sono, muito cansaço, privação de sono é complicado. E quando a gente está tentando amamentar, o bebê exige demais. E o bebê não mama só por fome. O bebê mama por conforto, o bebê mama por querer, né, esse contato com a mãe. É um ser completamente dependente, né? Então qualquer coisa ali que faça o estranhar esse novo mundo que chegou, ele quer o peito, porque o peito é a forma de conforto que ele sabe que tem, né? A forma que ele tá grudadinho na mamãe. E isso, nosso corpo tá ali se lascando, sabe? Apojadura, misericórdia. Passar pela apojadura pra mim foi dificílimo e ela durou assim até o 10º dia, sabe? Até o leite descer, se regular, o peito inchava, doía, calafrio, calor, tomava banho gelado pra não deixar a água quente cair nos seios pra não piorar, e sangrando e doendo. E olha, aí eu tive fenômeno de Raynaud. Acho que é esse o nome, Raynaud, sei lá, não sei falar, tá escrito aqui esse fenômeno. Se você não conhece, tá passando aí por uma dor tremenda, vale a pena dar uma olhadinha. É um fenômeno que pode ser confundido com candidíase, mas é diferente e o tratamento é diferente, então vale a pena pesquisar sobre isso. Se você tá aí assistindo esse vídeo porque tá com muita dor, dá uma olhadinha sobre esse fenômeno. Eu vou falar dele nos próximos vídeos, que eu vou trazer mais sobre esse meu período de amamentação. E mais situações que eu passei e soluções que eu encontrei para conseguir continuar, né? Então, nesse meio aí, eu fiquei mais de mês nesse sofrimento.
eu chorava todo dia. O Miguel chorava querendo mamar, eu chorava junto, não querendo dar o peito, mas querendo dar, porque eu queria amamentar, pelo menos até os 6 meses, né? E nesse primeiro mês, que foi extremamente complicado, eu busquei a ajuda de vários profissionais que me ajudaram em muitas coisas, mas em muitas coisas não. Muita coisa eu aprendi por conta, aí nas madrugadas acordada, amamentando e lendo muito na internet. E foi através disso que eu cheguei aqui nesse bico intermediário. Eu comprei esse bico intermediário aqui, na verdade, com a intenção de colocar ali como uma proteção entre o seio e o tecido da roupa ou do sutiã, né? Porque eu estava usando rosquinha amamentação, mas elas estavam baixas e ainda assim estava me incomodando devido à alta sensibilidade nesse início da amamentação. Então eu tentei comprar dele para poder colocar, só que não dá certo, porque ele é molinho aqui e aqui é mais rígido. Então quando eu colocava no seio, ele apertava, a auréola entrava aqui no bico intermediário, né? E aí vazava leite, cortava a circulação, ficava pior. Então eu tentei usar uma vez, vi que não dava certo e foi isso. Eu não quis investir naquela concha amamentação, né, que tem ali um reservatório para o leite, e eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos sobre a amamentação aqui do canal. Agora que eu falei por que eu comprei esse bico aqui e não funcionou, eu vou falar quando foi que eu tomei a decisão de usar e foi a melhor decisão para minha amamentação. Uma bela noite, eu já tinha buscado a ajuda de 3 profissionais e não aguentava mais a dor. Já tinha mais de um mês que eu estava sofrendo com isso. E o meu psicológico foi só definhando, eu fui só chorando, eu acho que eu tive um pouco daquele baby blues. Foi assim, um período muito difícil. E de madrugada, chorando com meu bebê mamando, eu chorando de dor. Eu falei pro Rafael, não quero mais, não vou mais fazer isso, porque eu tô ficando depressiva, eu vou ter depressão pós-parto se isso continuar. Porque a depressão pós-parto é um desequilíbrio hormonal, mas também envolve vários fatores psicológicos, né, para desencadear. E eu falei, não dá, não tá dando pra mim, vou parar de amamentar. E aí ele falou, né, meu marido falou, você tem o bico intermediário, porque antes de terminar você não tenta ele. A gente nunca quer pôr isso aqui, porque falam que depois você não consegue mais amamentar sem, né? Que por falta da sensibilidade ali da boca do bebê, contato pele a pele, o leite desaparece, né? O corpo para de produzir. São várias contraindicações desse produto aqui. Mas, como diz o Rafael, entre parar de vez, ter que tomar remédio para secar o leite e deixar acontecer naturalmente usando isso aqui, valia a pena a tentativa. Já que estava comprado, porque isso aqui é caro, gente. Custava 60, 70 reais o par. Não é barato, não. Tava aqui, tava de boa, já tava pensando em parar. Ele falou, tenta. E eu tentei. E foi a primeira vez que eu amamentei sem dor. Nenhuma. Foi a primeira vez que foi prazeroso amamentar meu bebê. E foi com mais de um mês de vida. E assim, foi mágico. E foi tão relaxante pra mim conseguir amamentar sem dor, que o leite veio de uma maneira que ele mamava e escorria leite. Ele soltou o bico do peito assim, ó, bêbado de tetê. Foi muito leite de uma vez só, porque eu consegui amamentar relaxada. O psicológico da gente influencia demais na nossa quantidade de leite. O leite pode secar por estresse. Então imagina só toda essa situação, né? O Miguel mama fórmula desde 10 dias de vida e muito complicado porque ele não fez confusão de bico, mas ele fez confusão de fluxo, que é uma confusão muito mais comum e que ninguém fala sobre isso, né? Mas falaremos disso nos próximos vídeos. Então, assim, confusão de bico com a mamadeira e confusão de bico com isso aqui, tentamos e deu certo. E assim eu amamentei por 3 semanas. Por 3 semanas eu ficava, amamentava com, tirava um pouco. Porque daí o bico começava a cicatrizar, eu parava de sentir dor, eu tirava, tentava amamentar sem isso aqui, aí voltava a machucar um pouquinho, colocava de novo, assim foi por 3 semanas. Até que melhorou de vez. Eu acho que calejou, né? As machucados, as fissuras cicatrizaram, o bico calejou e aí a sensibilidade ficou bem menor para amamentar e eu consegui tirar o bico intermediário.
E foi bem de boa tirar, viu, gente? Não sei se por conta disso, que eu nunca usei só ele, só amamentei com ele, eu fui fazendo esse intercâmbio aí entre amamentar com e amamentar sem. Mas deu super certo e assim eu consegui continuar e passei a não ter dor na amamentação. E eu tô amamentando até hoje, ele tem 7 meses. Eu vou mostrar os detalhes desse bico aqui pra vocês então. Ele vem assim nessa caixinha que, como a maioria dos produtos MAM, são esterilizáveis em micro-ondas. Então aqui tem um nível de água que você coloca 3 minutinhos no micro-ondas e o parzinho de bico intermediário estará esterilizado. Isso é ótimo para evitar candidíase mamária, sapinho na boca do bebê, enfim. É necessário higienizar bem o bico intermediário, assim como é necessário higienizar bem uma mamadeira, uma chupeta. Tem que lavar bem, tem que esterilizar. Se for em micro-ondas, fica mais fácil, né, de fazer isso a cada mamá. Ele vem o parzinho e a MAM vende em 2 numerações. Então, esse daqui é o bico 2. A numeração, ela é referente ao tamanho aí da auréola do seu seio, né? Mas o que muda, na verdade, não é a altura desse bico intermediário aqui, é a largura. Então, o bico 1, ele vai ser menor. Eu gostei de ter comprado esse 2 aqui, apesar de não ter comprado para amamentação, eu acabei utilizando para amamentação. Então, eu gostei porque o meu mamilo entrou quase inteiro aqui dentro desse bico. E quanto mais o bebê abocanha, né, o peito da mãe, mais estímulo recebe, mais a pega fica correta. E devido isso aqui ser mais largo, né, então entrava bem aqui, ficava bem aqui na pontinha, saía bastante leite para o Miguel e ele aprendeu a abrir mais a boca. E isso foi bem interessante. Então aqui tem 2 furinhos para sair o leite. São furos grandes, né, para não limitar o leite saindo, não é um bico de mamadeira, gente, é bem diferente. Aqui nós temos umas bolinhas, que o intuito, conforme a marca explica, é simular o seio da mãe, né, o mais próximo possível. Então, o seio da mãe, ele não é homogêneo, né, lisinho. Nós temos essas bolinhas, essas texturas, né, no mamilo. Então, tem isso daqui para trazer esse conforto para o bebê e maior estímulo para a mãe. Também tem aqui o formato de borboleta, tá vendo? Isso para aumentar o contato pele a pele e também estimular o cheiro, né? Porque o cheiro é muito importante. Todo estímulo na hora da amamentação é importante, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? E ele vem com algumas densidades assim de silicone, né? Então aqui é um silicone bem maleável e aqui é um silicone mais rígido. Ainda assim, aqui nós vemos, olha só, 2 texturas aqui de silicone, né? Então aqui é mais mole e aqui é mais duro. Quando eu comecei a usar isso daqui por conta, eu colocava o nariz do Miguel aqui, tá vendo? Então eu me encaixava no seio de um modo como o nariz do Miguel ficasse aqui. Mas, quando eu comecei a laser terapia com a enfermeira amamentação, né, eu já tinha iniciado o uso desse produto aqui naquela semana. Então, ela me explicou, na verdade, que a boca do bebê tem que vir aqui, o nariz dele tem que ficar aqui. E realmente fazia sentido, porque toda vez que eu encaixava o nariz do Miguel aqui, né, ele abocanhava de assim, isso daqui não grudava no seio, então ficava fazendo assim, sabe? Incomodava na bochecha e ele acabava escorregando para a ponta do bico intermediário, ou seja, atrapalhava a pega ao invés de ajudar. Quando eu coloquei de um jeito que a boca do Miguel abocanhava assim e ele tinha que apertar assim, isso daqui dava mais contato com o peito, a boca do Miguel parou de escorregar para a ponta, né? E aumentou aí a qualidade da amamentação no uso do bico intermediário. Eu não sei qual dos dois é correto, mas para mim funcionou melhor quando o nariz do Miguel ficava aqui, nessas bolinhas, né? O lábio superior, lábio inferior, enfim. E ele apertava dessa forma aqui. Outra coisa muito importante de se falar é o jeito correto de se colocar o bico intermediário, porque se você coloca errado, como eu falei, ele mais atrapalha do que ajuda e pode acabar te machucando ainda mais. A pega do bebê fica escorregando, o bico fica saindo do lugar. Então eu vou ensinar para vocês o jeito que eu aprendi e que funcionou para mim e você pode testar por aí, tá bom? Então, como eu falei, a enfermeira amamentação disse que o nariz do bebê tem que ficar assim, aqui nessas bolinhas. Por isso, a gente faz
assim com o bico intermediário. Dobra para trás e a gente vai segurar, dobrar bastante aqui para trás. Tá vendo, ó? E a gente vai segurar bem para não entrar ar. Então a gente vai segurar aqui na pontinha dele para não entrar ar. E aqui a gente encaixa a auréola do peito, certo? Encaixou, aí solta. Na hora que soltar, vai criar tipo um vácuo aqui nesse bico. E aí a maior parte da auréola vai entrar aqui, né? E o bico, o mamilo mesmo, vai ficar bem encaixadinho aqui onde tem a saída do leite. Daí é só desdobrar essas asinhas, né, de borboleta aqui, e ele vai estar encaixado como um vácuo. Então você vai perceber que ele não vai mexer. Uma dica muito importante que ela me passou também é que é interessante molhar esse silicone para a aderência dele ficar mais firme na nossa pele. Então, o que ela me passou foi dar uma esquentadinha, se possível, numa água assim para deixar só morninha, tá? Aí molha o bico e encaixa no peito, da forma como eu ensinei aqui agora. Como tudo que envolve a amamentação, gente, mesmo o bico intermediário sendo uma facilidade aí para tirar a nossa dor, né, ajudar a gente a continuar a amamentação, não quer dizer que é fácil, tá? E tudo exige aí uma curva de aprendizado. Então, a primeira vez que você fizer, provavelmente não vai fazer certo, mas você tem que insistir, tentar outras formas até ficar assim como eu falei, bem encaixado, bem firme no peito, com a sua auréola entrando o máximo possível aqui dentro do bico intermediário, para o bebê abocanhar o máximo possível do seu peito para produzir mais leite, para ter mais estímulo, enfim. Eu, depois disso, contratei uma enfermeira à amamentação que veio na minha casa 4 vezes fazer laser terapia para conseguir tentar cicatrizar aí essas fissuras que não saravam nunca. E eu acho que isso aqui contribuiu muito, porque ela fazia o laser e eu colocava isso daqui para conseguir amamentar sem dor, sem machucar de novo, né? E assim foi cicatrizando. Então, valeu a pena. A opinião dela era, se possível, não utilizar isso aqui, mas entre não amamentar e amamentar utilizando, preferível amamentar utilizando, né? E ela me disse que tinha relatos de pacientes que utilizaram mais de ano amamentando bebê com isso daqui. E esse relato de pessoas que utilizaram por mais de ano, também tenho de outras amigas, outras pessoas conhecidas, que também amamentaram, não conseguiram tirar, porque tem esse risco, né, do bebê acostumar a mamar só com isso e você ter que continuar amamentando só com isso. É chato, porque tem que pôr e tal, se você tá em público, você tem que se proteger ali dos olhares até conseguir encaixar isso no peito e colocar o bebê para mamar, mas é o sacrifício que a gente faz para continuar amamentando os nossos filhos, né? Para quem tem esse interesse, gente. Falado tudo isso, certo? Eu ainda quero falar bastante sobre a amamentação aqui. Deixei para falar sobre a amamentação depois dos 6 meses do Miguel, porque isso era um assunto muito sensível para mim, que mexia demais com o meu psicológico. Então eu deixei para fazer isso com a cabeça mais fria, com os pensamentos mais bem estabelecidos, com a experiência conquistada, e quero falar sobre isso nos próximos vídeos, porque é um assunto muito, muito necessário para as mães que querem amamentar. Isso quer dizer que se você está passando por toda essa dor e não quer continuar, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. A opinião dos outros é dos outros, deixa para os outros. Viva o seu momento, aproveite a sua maternidade. Se amamentar não está sendo o seu lance, não é o seu sonho, e você tá aí se perguntando por que diabos está passando por tanta dificuldade, se nem é uma vontade sua, tá tudo bem. Tá? Mamadeira tá aí para isso, fórmula tá aí para isso. Converse com o médico, com o pediatra, né? E tome a decisão que mais fará bem para você e para sua família. Não só fisicamente, mas aqui, ó, porque para cuidar dos nossos filhos, para estabelecer um vínculo afetivo com as nossas crianças, não é só amamentar. A gente tem que estar bem da cachola, tá? E quem passa por essa dor da amamentação sabe o quanto isso mexe, não só com a dor física, mas com o nosso psicológico também, como eu falei várias vezes nesse vídeo. Quem passa por isso sabe do que eu tô falando. E se você tá passando por isso, senta aí o meu abraço,
Eu entendo tudo que tá acontecendo por aí. Pouca gente, né, fala sobre isso, sobre a dor do amamentar, sobre o quanto é solitário, o quanto é difícil, o quanto não é intuitivo e a gente se sente muito sozinha. Mas você não tá sozinha, tá? Sinta aí o meu abraço, força pra você que quer continuar, força pra você que quer parar, porque também não é fácil. E vamos lá, nos apegar na ideia de que eles crescem, tudo passa e nós temos que fazer o melhor para os nossos bebês e também para nós continuarmos bem, para termos forças, para cuidarmos e criarmos e educarmos e amarmos os nossos filhos e cuidar da nossa família, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Se puder, compartilhe esse vídeo porque ele pode ser útil para outras mamães que estão passando aí pelas mesmas dificuldades e também ajuda muito o canal, tá bom? Interagir aqui com o canal ajuda bastante o canal a crescer e eu te agradeço de todo o coração. Nos vemos no próximo vídeo, um grande beijo, obrigada por ter me acompanhado até aqui, tchau, tchau!